Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é o professor João Paulo Dias. Seja muito bem-vindo, professor João. Conta para nós o que você preparou para essa aula especial de hoje. Obrigado. Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a correção de algumas atividades e, na verdade, nós vamos fazer a discussão de alguns temas, resgatar alguns conceitos que são bastante importantes para a compreensão dos conteúdos do PET. Lembrando que é muito importante que as atividades sejam feitas com bastante atenção, que vocês leiam o conteúdo do PET antes de realizar as atividades e façam com muita calma, com muita tranquilidade. E aí hoje nós vamos voltar em algumas questões assim que são cruciais e que têm informações muito importantes, dados muito importantes, que irão nos permitir compreender melhor um pouco melhor essa temática da demografia, dos estudos populacionais. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar pelas páginas 43 e 44, no PET 4, da primeira semana, com algumas atividades aí bem interessantes. Observe a tabela abaixo para responder as atividades 2 e 3. Essa tabela é uma tabela que ela está mostrando os dados de população e de área de quatro países, que é Mônaco, Singapura, San Marino e Bangladesh. Uma coisa importante é que quando nós abordamos a área territorial de um país, essa área, a extensão territorial dos países, ela é sempre dada em quilômetros quadrados, devido à grande extensão que nós temos aí. E aí nós temos aqui esses 4 países, cada um com a sua respectiva população e a sua área. E vamos à questão. A questão número 2, ela pede para que a gente calcule a densidade demográfica dos países que estão na tabela. Então, primeira coisa, uma coisa muito importante, e fica essa dica para vocês, toda vez que for realizar alguma atividade, é bom resgatar aqueles conceitos fundamentais que vão auxiliar na solução daquela atividade. Porque às vezes a gente fica um pouco ansioso, e a gente esquece de ler, de voltar no conteúdo, de fazer uma leitura mais tranquila, uma leitura crítica para entender. Então, antes da gente responder a questão propriamente dita, a gente vai voltar em alguns conceitos que são fundamentais. E no caso aqui é a densidade demográfica. O que seria essa densidade demográfica? Ela é o número de habitantes por quilômetro quadrado, E para calcular a densidade demográfica é necessário dividir a população total pela área. A densidade demográfica é interessante porque ela faz uma relação entre a população do país e a área, a extensão territorial daquele país. E a gente vai perceber que essa relação ela é bem interessante porque nós temos países que são muito grandes em extensão territorial e têm uma população relativamente pequena. E nós temos países que são pequenos em território, mas que a população é muito grande, E aí a gente tem uma distribuição bastante desigual dessa população. E muitas vezes também dentro de um mesmo país, A gente tem um país que tem uma população grande, só que internamente a distribuição da população ela acaba sendo desigual. De que forma? A gente tem grandes concentrações populacionais em áreas específicas e temos grandes vazios urbanos. Então, a densidade demográfica ela nos ajuda a entender justamente isso. E é interessante que nós vamos ver aqui densidade demográfica de países, mas também nós temos densidades demográficas de estados, de cidades, de diversas regiões de um mesmo país. Então, esses conceitos são importantíssimos para a gente entender essa questão. Então aqui nós estamos abordando aquele mesmo quadro, porém agora com a resposta que são os dados da densidade demográfica de cada um dos países. Vamos entender melhor aqui então. Mônaco.
Mônaco tem uma população de 38.659 habitantes, em uma área de 2 km². Então, a gente vai ter o quê? Uma densidade demográfica de 19.330 habitantes por km². Já Singapura, né, é um país que tem uma população mais expressiva, de 5.612.253 habitantes, em uma área de 715 km², e aí nós vamos ter a densidade demográfica de 7.849 habitantes por km². San Marino tem uma população de 33.400 habitantes e uma área de 61 km². E aí, fazendo esse cálculo, né, dividindo a população pela área, nós vamos ter uma densidade demográfica de 548 habitantes por km². E já Bangladesh tem uma população bastante expressiva, uma população muito grande, de 164.669.751 habitantes, em uma área de 148.460 km², nós vamos ter o quê? Uma densidade demográfica de 1.109 habitantes por km². Então, analisando esse quadro, né, e as respostas da atividade, a gente percebe justamente isso, né, que a densidade demográfica ela é fruto da análise de dois dados, população e a área ocupada por essa população. E aí a gente vai perceber depois, né, vocês vão perceber isso em atividades futuras, né, em outras atividades que realizarem, que esse dado ele é bastante importante. Né? Nós vimos aí nas aulas anteriores a grande importância que tem os estudos populacionais, né? Os estudos demográficos, para que os países consigam fazer, né? Realizar suas políticas públicas de uma forma mais adequada. E aí a densidade demográfica ela mostra justamente isso. Porque se a gente tem um país muito cheio, uma localidade muito cheia, que seria o sinônimo dessa densidade demográfica elevada, então, as políticas públicas para atender essa população, elas têm que ser o quê? Bem específicas, né? Diferente de um país, né? De países que têm uma densidade demográfica mais baixa, né? Que são países que têm o que nós chamamos de grandes vazios urbanos. Então, uma questão bem simples, mas que a gente tem que ter uma atenção para poder realizar essa atividade no caso. Questão número 3. Após descobrir a densidade demográfica ou população relativa dos países, responda. E aí nós temos na letra A e letra B. Letra A, qual país apresenta a maior densidade demográfica e a menor? Letra B, como você explica o fato de Mônaco possuir uma população bem menor que Singapura, porém apresentar uma densidade demográfica bem maior? Então, são duas questões bem interessantes que abordam, né, que tem essa abordagem da densidade demográfica, mas que são, assim, perguntas bem específicas. Então, vamos lá responder de uma a uma. O país que tem a maior densidade demográfica, no caso, aí vai ser Mônaco, que tem 19.330 habitantes por km², e a menor densidade demográfica vai ser de San Marino, que no caso são 548 habitantes por km². E a letra B, que fala dessa questão, né, que Mônaco possui uma população menor que Singapura, mas apresenta uma densidade demográfica bem maior. Vamos lá. Atenção nessa resposta aqui. A densidade demográfica resulta da relação entre população e área, como nós discutimos aqui anteriormente. Mônaco realmente possui uma população menor, porém, por ter uma área pequena, tem uma população por área muito maior do que Singapura, né? É interessante a gente né, fazer algumas demonstrações para que essas questões fiquem bem claras, né? Vamos analisar aqui esse exemplo. Nós temos um país que ele tem uma área menor, né? Vamos imaginar que esses círculos são países. Então, nós temos um país que tem uma área menor e um país que ele tem uma área maior. E aí, muitas vezes, nós temos o hábito de associar assim, o país é grande, ele tem muita gente. Não necessariamente, né? E aí é o seguinte,
vamos imaginar que cada pontinho desse represente, né, por exemplo, 1.000 habitantes, né? E aí, quando a gente compara a área, né, apesar desse círculo aqui ele ser maior, né, e talvez ele ter uma quantidade maior, e no caso aqui ele tem uma quantidade maior de pontos, mas a gente percebe claramente que esse círculo aqui está mais cheio, né? Por quê? Porque a área é menor, não é? Então os pontos eles são mais próximos. Então isso quer dizer o quê? Que o tamanho do país ele não vai ter relação com a densidade demográfica alta ou baixa, tá? É justamente a relação entre população e área. Então é muito importante a gente ter essa análise e ter essa visão crítica aí desses dados, que é bem importante. Vamos para a próxima questão, que, né, permanecendo no PET 4 e da primeira semana. Observe a tabela abaixo para responder as atividades 4 e 5. Também uma tabela de densidade demográfica, né, que tem aí os 10 países mais populosos do mundo. Então vamos às questões. Qual é o país mais populoso e o mais povoado? Tá? É importante esse conceito aqui, eu até coloquei essas definições para a gente poder entender melhor. Um país populoso é um país que possui uma grande população absoluta. E já um país povoado é um país que ele possui uma grande população relativa, ou seja, que tem uma densidade demográfica bastante elevada. Então, são conceitos bem distintos, né? O país populoso e o país povoado, tá? Então, vamos lá. O país mais populoso daquele quadro que nós vimos anteriormente, no caso, é a China. A China tem 409 milhões 517 mil habitantes. Então, assim, é muita gente, né? E o país mais povoado vai ser o país Bangladesh, que tem 1.109 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, aí a gente percebe a diferença nítida entre um país populoso e um país povoado. Essa questão sim que é bem interessante porque ela coloca uma situação hipotética numa situação que não é real, mas para a gente poder conseguir fazer uma análise bem bacana. Imagine a população da China habitando o território da Rússia. Nessa situação, qual seria a densidade demográfica? Seria um país pouco povoado ou muito povoado? Então aqui, gente, vamos lá. Nós temos aí dois fatores bem interessantes. População da China. A China, né, é o país aí, né, que tem uma grande população, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, na verdade tem praticamente, né, 1,5 bilhão de habitantes, é um país que tem uma população bastante expressiva. E por que essa questão pegou a Rússia como exemplo? Porque a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, né? Quando a gente vai enumerar assim, ó, qual que é o maior país do mundo que tem o maior território? A Rússia é o primeiro. A Rússia é um país que tem dimensões continentais, né? E aí aqui nós temos, né, os dados de população da China, que eu acabei de falar, e temos também a área da Rússia, né? A Rússia é um país que tem uma área de 17.098.240 quilômetros quadrados. Então vamos para a questão. Lembrando que a pergunta da questão é o seguinte: qual seria a densidade demográfica de um país hipotético com a área da Rússia e a população chinesa? Então, para a gente fazer esse cálculo, nós vamos dividir, né? Vamos fazer a divisão da população da China com a área da Rússia. E aí, fazendo esse cálculo matemático, nós resultamos em quê? Em uma densidade demográfica de 82 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, quando a gente vai analisar esse número comparado com outros países, a gente percebe o quê? Que esse país hipotético seria um país pouco povoado, né? Nossa, mas aí às vezes a gente fica naquela dúvida, né? Mas 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas? Sim, mas a área territorial da Rússia é uma área
muito grande. Então, a distribuição, ela ficaria aí, né, bastante tranquila de ser feita. Vamos lá. Essa atividade, essa questão está na página 58, na quarta semana do PET 4. Analise atentamente a imagem a seguir, né? Essa imagem é uma imagem bem interessante, né, da cidade de Belo Horizonte, da região do Morro do Papagaio, que é uma região da zona sul da cidade de Belo Horizonte. Inclusive, essa imagem está no PET de vocês vão ver lá essa imagem na questão. E aí, ela tem algumas perguntas aqui bastante interessantes. Vamos lá. O que mais se destaca na paisagem mostrada na fotografia? A paisagem urbana é bastante desigual, demonstrando formas diferentes de ocupação do espaço geográfico a partir das condições socioeconômicas da população. Nós discutimos isso também aí em aulas, que é uma característica bem presente, muito presente em países emergentes como o nosso, que é justamente o quê? A riqueza e a pobreza convivendo lado a lado, né? E isso em grandes cidades, como a cidade de Belo Horizonte, que é o caso aqui, né, que é a capital do estado de Minas Gerais, a gente percebe isso muito nitidamente, né? As pessoas caminhando pela cidade de Belo Horizonte, percorrendo a área urbana do município de Belo Horizonte, percebe isso muito bem. As diferenças sociais, as desigualdades sociais convivendo nitidamente lado a lado. E aí essa imagem, ela mostra bem isso, né? Nós temos num primeiro plano aqui na parte mais à frente da imagem, a gente tem o Morro do Papagaio e ao fundo a gente tem bairros, né, que tem uma estrutura urbana muito melhor, né, que são mais bem estruturados e mais planejados, né? A letra B também da questão 4. Como essa paisagem expressa a desigualdade social existente em nosso país? Uma pergunta muito interessante porque ela nos leva a fazer uma reflexão do que a gente vê na imagem, não é? E das condições socioeconômicas da população. E na análise geográfica, isso é muito importante, né? A gente tem que analisar aquilo que a gente vê, aquilo que a imagem mostra, o que o mapa mostra, né? O gráfico, e trazer também e fazer esse comparativo com essas questões sociais. Então, respondendo à questão, vamos lá. A riqueza e a pobreza convivendo lado a lado é a expressão máxima da desigualdade. Em uma mesma cidade, mais especificamente em bairros vizinhos, percebemos essa desigualdade social extrema, não é? Então, é uma cena muito comum, muito nítida da gente ver, né, que a gente encontra nas grandes cidades, é justamente essa riqueza e a pobreza convivendo lado a lado, expressando, portanto, estas desigualdades sociais. E a gente percebe isso bem claramente, né, em várias cidades brasileiras, né? Isso é muito nítido, é muito claro, principalmente nas grandes cidades. Quando a gente pega aí, né, as capitais de estados, não é? A gente pega as grandes metrópoles, né, as cidades da região sudeste, da região sul, essas imagens são muito comuns da gente ver e nos permite o quê? Fazer essa análise bem específica dessas questões sociais, na verdade, dessas questões socioeconômicas que são colocadas para a gente aí no espaço urbano e permitindo que a gente faça uma análise cada vez mais profunda das contradições do espaço geográfico urbano, né, de várias escalas. Então, por hoje é só, né? Corrigimos algumas questões, revimos alguns conceitos, estudem bastante, leiam o conteúdo, voltem nas questões, refaçam as atividades, estudem bastante e, principalmente, fiquem em casa. Até a próxima aula.